Olá, gente, muito bom dia. Que Jesus ele abençoe a tua vida no dia de hoje. Você que clicou nesse vídeo, seja tocado pela presença do Senhor. Muito prazer, eu sou o pastor Luiz Guilherme. Todo dia, a partir de 4h30 da manhã, nós subimos esse devocional e eu quero impulsionar você, no dia de hoje, a pegar uma Bíblia de papel, abri-la no Salmo de número 37, onde o texto diz: o fim dos maus e também dos bons. Vamos começar o nosso dia dando a Deus o primeiro pedaço, a primeira fatia, convidando Jesus hoje para caminhar, andar conosco, se fazer presente no nosso dia. E como é que eu faço isso? Orando, pegando a sua Bíblia, lendo ela nem que seja um pouquinho, lendo ela nem que seja um salmo. Se a graça de Deus me permitir, até o último dia do ano, eu quero poder estar aqui todo dia pela manhã, impulsionando você. Por mais que a gente abra o espaço no devocional, oramos pela saúde, recebemos nomes de pedidos, oramos um pelos outros. O maior propósito do devocional diário é alinhar o coração com aquilo que é santo, sagrado, que é Deus, com Jesus. É logo pela manhã dizer assim: Jesus, toma o meu pensamento. Se no dia de hoje eu tiver que tomar alguma decisão, direciona, capacita, me instrua. Não é maravilhoso isso? Então, vence aí a preguiça, o cansaço, pega uma Bíblia, procura o livro de Salmos, procura o Salmo 37, circula esse Salmo, pega uma caneta marca-texto, um lápis, a gente vai anotando junto, vamos falar com Deus. E caso você queira que eu ore por você, queira me ajuda em oração, tem um botão aqui, inscreva-se, você clica nele, o seu nome já chega pra gente, nós vamos colocar na nossa lista e orar por você, amém? Então vamos orar nesse momento com muita fé, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero começar o dia de hoje bendizendo o teu santo nome, começar o dia de hoje adorando o Senhor e dizendo que tu és santo, que tu és grande, que tu és poderoso. O Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo vê e que recebe tudo, Pai. Então que nesse momento, Senhor, o Senhor se faça presente aqui no nosso devocional. Aliás, esse devocional, esse momento é para o Senhor. Fazemos um voto, Pai, uma promessa para a gente mesmo, para o Senhor, de todo dia pela manhã dizer: bom dia, Pai, Espírito Santo caminha comigo hoje. Todo dia pela manhã te convidar, te receber, te aceitar. Senhor, dá discernimento para a gente entender a Tua palavra, dá discernimento para a gente entender a Tua mensagem. Clareia a nossa mente, o nosso pensamento. Levanta aqui nesse devocional, nesse canal, uma nação apaixonada pela Bíblia. Levanta nesse devocional uma nação, meu Deus, que todo dia pela manhã vai te chamar de Pai. Chame Ele de Pai. Diga: meu Pai, Tu és o meu Pai. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Caminha comigo, me direciona, me instrua, segundo a Tua verdade. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória e a Ti seja todo louvor, em nome de Jesus. Inclusive, publicamente eu convido você a deixar o seu bom dia para Jesus aqui nos comentários. Não é que eu diga assim: olha, Jesus, eu vou te desejar um bom dia, tá, Pai? Não. Bom dia, Jesus, é uma maneira que a gente encontra de criar intimidade, comunhão, sabe? Como conversando com alguém que está perto de você. Então, bom café da manhã, bom dia para você. Eu recebo sempre o bom dia de vocês também. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas cada vez que você deixa um bom dia para mim, eu recebo com muito carinho. Salmo de número 37. O título já diz, né, o salmista, o Salmo de Davi: o fim dos maus e dos bons. Você pode grifar na sua Bíblia do versículo 1 até o versículo 5, caso você queira. A minha já está sublinhada, mas eu vou grifar mais uma vez. O devocional hoje diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Versículo 3: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe, se a gente, com sinceridade eu falo isso, existe a diferença de ler só para ter conhecimento e ler com desejo
de receber o espírito da palavra. Se você pegar a tua Bíblia e durante 30 dias você lê o Salmo 37 todo dia, você pode ter certeza que cada dia Deus ele vai direcionar e falar de uma maneira. Porque a própria palavra diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então toda manhã ela é uma novidade na nossa vida. Consegue entender a mensagem de hoje? E olha só, agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas que desejo é esse? Um desejo que esteja alinhado com aquilo que vem de Deus. Família vem de Deus. A prosperidade vem de Deus. Cura vem de Deus. Paz vem de Deus. A gente trabalha, a gente corre atrás, a gente se esforça. Mas nada nesse mundo paga a nossa paz. A tranquilidade de espírito. Você poder sentar, comer o pão de cada dia e ter paz. Talvez você está no devocional hoje, Deus te trouxe aqui exatamente para ouvir isso. Para que você venha orar e pedir para Deus tirar do teu coração essa inveja. Sabe que talvez você criou de outras pessoas. Eu falei esses dias no devocional. Não uma inveja de querer aquela pessoa morrendo, aquela pessoa perdendo tudo, perdendo a família. Não, não é isso. Mas talvez aquela inveja de desejar o que o outro tem, ou questionar por que aquela pessoa tem isso e eu não tenho, por que aquela pessoa vive dessa maneira e eu não, começar um sentimento de comparação. Peça para Deus hoje tirar do seu coração, para que você venha viver a sua própria história, a sua própria vida, segundo a vontade de Deus. Então hoje o devocional, você pode inclusive dizer assim: Pai, o que eu estou pedindo, o que eu estou buscando, aquilo que eu desejo, tem a ver com o Senhor? O meu sentimento, o meu desejo, está alinhado com aquilo que é sagrado? Olha, pastor Luiz Guilherme, está. Então confia no Senhor. Aí a gente continua dizendo no versículo 6, lendo aliás. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Versículo 7 eu também grifarei, que diz assim, ó. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. Talvez, quantas vezes o nosso coração transborda de ira, de fúria, de raiva, de estresse. Esse momento é exatamente para isso, não é para quem é perfeito. Para você dizer, olha meu Deus, eu sou uma pessoa mesmo, sou irritado, eu vivo virado, nervoso, batendo tudo dentro de casa. Acalma o meu coração. Não é para você olhar agora para sua esposa e dizer, é para você, hein? Ou vice-versa para o marido. Não, Deus está falando com você. Se a pessoa que está do seu lado precisa ouvir isso, Deus está falando com ela. Mas a gente nunca pode ficar dizendo, olha, isso aqui é para você. Não, ei, deixa eu dizer, Deus está falando hoje comigo, com você, Ele está tratando o nosso coração. E às vezes você está aqui dizendo, poxa, eu estou ouvindo essa mensagem, eu tenho tanta coisa para resolver. Você está buscando aquilo que é sagrado, as demais coisas vai ser acrescentada na sua vida. No versículo 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas que os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Versículo 11 eu grifarei, que diz, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam um arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Eu vou grifar na minha Bíblia também o versículo 16 que diz, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios,
Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo o Senhor sustém. O Senhor conhece o dia dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. Eu vou sublinhar o versículo 18 e o versículo 19, que diz que Deus ele conhece o nosso coração. No verso 20 o texto vai dizer: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aquele a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom. Eu vou grifar o versículo 23, o 24 e o 25, que diz: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura a sua mão. Aí o salmista diz no versículo 25, você já deve ter ouvido muito ele, mas hoje você vai ler na Bíblia: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afasta-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Vou grifar o versículo também 27, onde o texto diz para a gente afastar o nosso coração do que é mal e praticar o bem. Aí continuemos no versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. O que quer dizer a palavra santo? Esses dias até perguntaram aqui no devocional. Santo não é um outro Deus, não. A palavra santos, quando a Bíblia se refere ao santo, é santidade. Aquele que foi separado do mundo, separado do mundo, separado para Deus. Nós somos diante de Deus considerados santo, separado daquilo que é mundano, daquilo que desonra, daquilo que desagrada, daquilo que nos afasta do Senhor. Então, quando nós temos o nosso coração em Cristo, vivemos segundo a Tua Palavra, vivemos um coração alinhado com aquilo que é sagrado, nós somos considerados separados do mundo e consagrados para Deus. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração, ele tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo, e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não deixará as mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Versículo 34, vamos grifar também, que diz: espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei e já não foi encontrado. Já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência do ímpio será exterminada. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Vamos grifar o versículo 39 e 40 para encerrar o devocional. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempo de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-o dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aqui, ó. Encerramos com o versículo 39 e o versículo 40 e cremos que no Senhor encontramos refúgio, que no Senhor encontramos paz e, sobretudo, nele aprendemos a esperar. Encerro o devocional hoje dizendo: Senhor, me ensina a buscar paz em Ti, me ensina a esperar no Senhor de todo o coração, me ensina a depender da Tua Palavra. Se o devocional de hoje te abençoou, eu te peço que você curta ele e compartilhe ele hoje com pelo menos uma pessoa que você ama muito. Vamos multiplicar o nosso galardão no céu. Inclusive, no primeiro comentário eu deixo acesso para você do link de devocional lá do WhatsApp, onde todo dia minha equipe manda
link de oração, os devocionais que a gente faz aqui no YouTube, para você poder acompanhar. Caso você queira entrar, é gratuito e você não paga nada por isso. Deus te abençoe, um bom dia, até a noite na oração da multiplicação ou até amanhã.